Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o mundo. É bem importante assim, porque nós sabemos que sempre falamos assim que o mundo é infinito. O mundo é uma obra do Criador e é determinado. Então, nós tínhamos que lembrar assim, que à medida em que aparecem instrumentos mais fortes, de mais longo alcance, vai apresentando novos corpos celestes. O mundo, ele é delimitado. Então, o espírito humano faz parte dessa movimentação. Depois, nós tínhamos que lembrar também que existe um mundo de matéria grosseira e um mundo de matéria fina. Esse mundo de matéria fina é o mundo de que, quando nós sonhamos, nós vamos para esse mundo. Evidentemente que tem o mundo da matéria fina, da matéria grosseira. Então, a matéria fina é diferente da matéria grosseira. Então, nós precisaríamos de lembrar assim, que o espírito humano faz parte da criação. A atuação do espírito humano, ele pode fazer com que as coisas na matéria grosseira se tornem boas, agradáveis. Ele tem essa capacidade. Também ele tem a capacidade de fazer com que as coisas fiquem dificultosas, ficam feias. Quer dizer que, à medida em que nós vamos comportando durante a nossa existência na matéria grosseira, nós vamos construindo a forma que nós vamos ter que colher depois que largarmos o corpo de matéria grosseira. É bem importante assim. Se nós viermos a ter comportamentos de conhecimento das leis que o Criador instituiu e viver de acordo com essas leis, então nós teremos a possibilidade de ir para mundos melhores, para o mundo de matéria fina, que é a fase seguinte que o espírito humano tem que caminhar, tem que viver nessa fase seguinte. E se ele fica aderido à matéria grosseira, pelo comportamento, pela maneira, que nós sabemos assim que existem muitas maneiras, que a pessoa fica presa à matéria grosseira. Então, tem aquela condição bem interessante, porque uma obra, ela tem um tempo. Fica bem fácil assim de fazermos a observação de uma obra de um artista. Então essa obra, ela tem um tempo. Então no tempo seguinte, essa obra tende a acabar. É só observar uma moradia. Quer dizer que décadas depois, aquela moradia tende a acabar. Porque, independente de qualquer coisa, todas as coisas na criação têm um tempo. Então, na nossa vida, nós tínhamos que ter um comportamento de acordo com a luz para nós irmos melhorando e melhorando também a compreensão da vida. Então, quando ficamos aderidos à matéria grosseira, então nós temos que entrar num processo de decomposição, porque é aquela condição que existe. Muitos grãos se perdem. E a maneira de se perdermos é não atentarmos às coisas da vida interior. Mas existem os auxílios. E esses auxílios sempre apresentaram para todas as épocas, para a criancinha pequena, para aquele amadurecido. Para esse auxílio apresentar, então existem mundos diferentes. Então, quando a pessoa tem um anseio verdadeiro
e que dirige uma prece aos tronos do Criador tem possibilidade de vir auxílio de regiões mais elevadas. Nesses auxílios também tem aquela condição que muitas vezes tem que ter uma mudança na vida de matéria grosseira, porque é necessário. Então sempre acontece assim, os auxílios apresentam, mas apresenta também para aquele que tem o anseio verdadeiro. Então cada pessoa tem que observar o que ela precisa para ela. E depois sabemos assim que nesse mundo, depois da matéria grosseira, que entra no mundo da matéria fina, e que nós tínhamos que lembrar assim, que existe a matéria grosseira, que existe a matéria grosseira mediana e existe a matéria grosseira mais fina. Quer dizer que um pensamento é da matéria mediana. Matéria grosseira mediana. Um ato é da matéria grosseira grosseira. E um sentimento é da matéria grosseira mais fina. Mas existe a matéria fina, que é depois da matéria fina da matéria grosseira. Nesta matéria fina, que é a estada do espírito depois que ele passou por todas as fases daquilo que ele plantou na matéria grosseira. Então, e estas fases existem, porque com a chamada morte, a pessoa fica presa. Ela tem animais, ela gostava daqueles animais, ela tem aquele riacho bonito, ou aquela visão bonita da sua moradia, aqueles apreciares da natureza que ela tinha e que ela gostava. Então, durante um tempo, a pessoa fica presa a essas condições. Depois, na fase seguinte, que aconteceu todos os resgates da matéria grosseira, ela vai para a matéria fina. Nesta matéria fina, é aquela condição bem importante, que ela vai colher as coisas boas que ela fez. Depois, outros mundos. Nesses mundos mais elevados, tem aquela condição muito simples e bem importante, que é viver de acordo, porque nós tínhamos que lembrar assim, do jeito que, num procedimento natural, as pessoas colaboram com as outras e, no caso de um professor que trabalha para transmitir as informações, não para induzir os alunos, mas as informações que ele prontificou em transmiti-las assim que ele pegou aquele trabalho. Nesta condição de transmitir de maneira adequada as informações, ele também tem um procedimento muito bom e ele fica feliz com aquele trabalho e ele recebe de volta daqueles alunos o ato que ele vem fazendo. Quer dizer que ele volta a receber a consideração no trabalho coerente. Então tem essa condição bem importante do retorno. É isso que nós tínhamos que fazer. Voltarmos para a pátria do Espírito só é possível se comportarmos de acordo com os ensinos e conhecer esses ensinos que nos são transmitidos na matéria grosseira. Então a pessoa tem que lembrar assim, que nós vamos construindo as coisas boas e as coisas que não são boas. Quer dizer que, como a obra ela tem um tempo, então aqueles que construíram coisas que ficaram aderidas à matéria grosseira, e a matéria grosseira entra num procedimento de decomposição, esse também será decomposto. E é bem interessante porque ele não poderá livrar-se.
Porque nós sabemos assim que um ato que nós fazemos na matéria grosseira, um ato bom, aquele que recebeu o ato bom fica feliz. E essa felicidade é um procedimento natural que aquele que possibilitou, ele também fica feliz. Quer dizer que esta condição é um procedimento que nós precisaríamos de ter e nos esforçarmos, porque quando a pessoa tem comportamentos bons, é ela que fica beneficiada. E ela vai fazendo seleção daquilo que ela pretende para a sua existência. Acima desse mundo de matéria fina, tem também um mundo que está numa condição que não entra mais na condição de ser avaliado. Aqueles que têm a oportunidade de viver neste mundo, que nós podíamos dizer também que nesse mundo as ruas são de ouro. Quer dizer que esse mundo não entra mais na condição de decompor. Então é aquela condição que nós, pelos estudos, sabemos assim que são os eleitos que têm esta condição de viver neste mundo. Então o Criador nos possibilitou tudo aquilo que nós precisamos e que nós, a única coisa que tínhamos que fazer é conhecer as instruções, as informações e procurar viver de acordo. Se nós observarmos na nossa vida de matéria grosseira, aquele que trabalha naquela empresa tem normas e essas normas ele tem que cumprir. Horário de entrada, horário de saída, as funções que ele tem que executar, porque quando ele entrou, ele falou que sabia fazer aquelas funções e deu a ele a oportunidade para trabalhar naquela empresa. Quer dizer que se ele continua fazendo as funções e fazendo mais um pouco, porque é assim durante a nossa vida, nós sempre temos que lembrar que nós temos que fazer o necessário e mais um pouco. É o movimento, porque na vida o movimento ele é uma espiral. Se a pessoa fica somente naquele círculo e ela não faz um esforço para entrar numa espiral ascendente, ela, independente dela, ela começa a descer. Isso é um procedimento bem interessante, porque independente de cada um de nós, o nosso corpo vai enrijecendo, vai tendo aquela limitação que nós sabemos que existe. Essa limitação quer dizer assim, vamos ficando enrijecido, não vamos percebendo. E é bem simples, porque com os anos, se a pessoa vai descuidando um pouco, quando ela coloca um copo na pia, ela coloca com mais força um pouco. Ela coloca um prato, ela coloca com mais força. Ela vai tendo uma limitação. Então, cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de ir percebendo que nós vamos ficando limitados. Então, na nossa vida de sobrevivência, nós tínhamos que fazer essas observações para não entrarmos na condição de limitado na maneira de entender os ensinos. Porque na vida de matéria grosseira nós podemos fazer esta observação com aqueles nossos ascendentes. E é de responsabilidade individual a pessoa ir fazendo esse alinhamento. Então, para irmos para as regiões aonde não entraremos mais no processo de decomposição, é um trabalho a vida toda. E nós sabemos assim que aquele esportista, para ele manter-se no grau que ele pretende e para as disposições e disputas seguintes, ele tem que continuar treinando. É um processo físico. Então, para a nossa vida interior, também o entendimento dos ensinos não tem limitação. O mundo
que nós conhecemos da criação material, esse mundo, ele não é limitado, porque à medida que vai apresentando instrumentos com mais capacidades, de mais longo alcance, então vai apresentando novos horizontes, novos corpos celestes. Depois nós sabemos assim que toda obra, ela é conhecida por aqueles que fazem a observação. Quer dizer que a obra da criação e o Criador que a criou, ele se encontra ao lado dessa obra. Se essa obra for destruída, o Criador não sofre consequência. E o espírito humano pode conhecer o Criador por sua obra. E é bem importante assim, a perfeição que existe. Quer dizer que é um trabalho individual, é um esforço que nós tínhamos que fazer num procedimento natural. Então, as informações, as instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é dessa maneira. É o elemento fazendo o esforço para compreender direito os ensinos e viver de acordo com esses ensinos. Então, cada espírito humano tem que fazer esse trabalho se ele tem vontade de ir para as regiões melhores. Tem muitas observações assim, porque muitas pessoas, muitos seres humanos acomodam com as informações recebidas, mas nós tínhamos que lembrar assim, que toda a época da existência de um ser humano, ele tem o começo do certo e o começo do errado. Se ele descuida, ele é responsável, porque esta qualidade nós recebemos. Se nós pararmos de usar desta qualidade de discernir o começo do certo e o começo do errado, é responsabilidade individual. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esse alinhamento. E depois nós sabemos assim que aquele professor nos ensinos escolares, então, no começo da sua vida, ele já pretendia ter esta profissão. E ele determinou a maneira que ele queria transmitir as informações daquele ensino. Quer dizer que a responsabilidade está dentro de nós, porque nós sabemos aquilo que nós queremos e se nós fizermos errado, a responsabilidade não é do outro, é daquele que descuidou e não fez o alinhamento. Então a criação material é uma obra, e essa obra, se ela for destruída, ela não faz parte do Criador. Então o espírito humano faz parte desta obra. E ele, se nós observarmos assim junto à criação, ele é o que apresenta um desenvolvimento maior da obra do Criador, porque ele tem a capacidade de construir e de possibilitar que aquela construção que ele fez fica agradável para ele e para os seus. Se ele descuida e aquela obra não fica agradável para ele e para os seus, ele fica aderido àquela obra. Isso é uma coisa bem interessante assim, porque nós ficamos aderidos às coisas que nos elevam e ficamos aderidos também às coisas que nos agrilhoam, às coisas que ficamos presos. E é bem interessante, porque durante a nossa vida nós conhecemos pessoas que estão presos a um passado e que a expressão utilizada por esses é sempre assim, que se pudesse ele voltaria lá para reparar aquilo que foi feito. Mas agora é uma outra época e aquilo que foi feito, aqueles que receberam e que não ficaram felizes, muitas vezes já não se encontra mais na matéria grosseira. Mas tem aquela condição bem importante da pessoa fazer um trabalho, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, voltar no tempo e no espaço e posicionar e ter a possibilidade de fazer o resgate.
muitas vezes não precisa de ser uma condição física. E é bem interessante, porque nós sabemos assim que existe esta condição. Aqueles que têm animais na moradia, ou os animais que vivem fora da moradia, um ou outro desenvolve uma maneira de posicionar, sem verbalizar, com aquele animal, e aquele animal aproxima deste. Quer dizer que a forma dos pensamentos faz com que aquele animal receba esta influência. Então, no nosso dia a dia, nós tínhamos que lembrar assim: um resgate pode ser feito desta maneira. O mundo é a criação. E essa criação, nós sabemos assim que o artista que o criou, esse artista, ele pode ser reconhecido pela sua obra. Ele não está aderido à sua obra. E esta obra pode ser destruída e o artista não sofrer nenhuma consequência. Nós sabemos que isso existe, porque o reconhecimento daquela obra, daquele que a fez, se nós convivermos com ele e com os trabalhos que ele executa, assim que nós o vermos, nós vamos reconhecê-lo e reconhecer a sua obra. A mesma coisa acontece com a obra da criação. Quer dizer que à medida em que vamos nos aproximando dos ensinos do Criador, nós vamos confirmando a perfeição que existe na obra do Criador. Então, um trabalho é sempre assim. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar que existe o mundo de matéria grosseira e existe o mundo de matéria fina. Esse mundo de matéria fina é aquele mundo que, quando a pessoa vence o tempo dela na matéria grosseira, ela vai para esse mundo de matéria fina. E ela vai colher aquilo que ela fez durante a sua existência. Colher coisas boas. Esse é o procedimento que tínhamos que ter. Sempre colhendo coisas boas toda a época da nossa existência. Para que nós venhamos a ter uma harmonia conosco. A harmonia não é com este, não é com aquele outro, é conosco. É compreender as fases que a vida está nos apresentando e a maneira que nós precisamos de ter para nós. Porque quando a pessoa faz um resgate para ela fica feliz. E é bem importante assim. Então, quando superarmos todas as coisas na matéria grosseira e que nós vamos agora para a matéria fina, e para nós irmos para aquela parte daquele mundo que não vai sofrer mais destruição, é uma condição especial, que é aquele mundo dos eleitos. Então, aquela referência que tem um ensino que fala assim, que muitos serão chamados e poucos escolhidos, é esta condição. Porque aqueles que tiveram a oportunidade de serem chamados e que não foram escolhidos, é justamente porque não tiveram a condição de fazer os resgates do seu comportamento do tempo em que viveu na matéria grosseira. Ficaram aderidos à matéria grosseira. Então, a condição de nos tornarmos eleitos, de viver no mundo em que não sofrerá mais destruição, esse é o trabalho que nós tínhamos que ter, porque o Criador nos possibilitou. É só observarmos assim que de épocas em épocas o Criador mandou preparadores do caminho, trazendo as informações que os espíritos humanos precisavam para mudar o grau em que se encontravam. Se a pessoa descuidou, não aproveitou esta época de informações, de instruções, é um trabalho individual. Depois, uns ou outros acham assim que vai ter tempo.
Como tudo na criação tem um tempo, precisamos de ver se aquelas coisas que nós nos encontramos aderidos na criação terá um tempo também para nós desvencilharmos daquilo que nós temos. Depois tem aquela condição bem importante assim, que sempre ouvimos falar dos auxílios. E os auxílios sempre apresentaram quando a pessoa se encontra naquela condição para recebê-los. Porque os mensageiros podem vir trazendo os auxílios, mas a pessoa agora se encontra descuidada, não tem possibilidade de trazer o auxílio para aquele. Essa é uma condição que nós conhecemos na matéria grosseira, que muitas vezes, numa sala de aula, num período anterior, acontecia assim, de um aluno fazer uma pergunta e no dia seguinte, aquele que ouviu as perguntas trazer mais informações sobre aquele assunto. Mas o aluno não foi na sala de aula no dia seguinte, então aquelas informações não podem ser entregues. Então os auxílios que nos são permitidos é esta condição, que tínhamos que nos encontrarmos sempre ligado com o nosso propósito. Uma referência que existe na matéria grosseira é que quando aquele funcionário é dedicado e que ele faz o trabalho dele com uma dedicação, ao longo do tempo ele é reconhecido. Então, uma ou outra pessoa conhece funcionários que teve uma dedicação durante o período em que ele trabalhou. Então ele é reconhecido, ele passou a ser uma referência. Então no nosso dia a dia é a mesma coisa. Então o nosso propósito, e esse propósito nós temos para muitas coisas durante a nossa existência. Nós vemos assim, aquele que tem vontade de ter um trabalho e que precisa de ter determinado conhecimento, ele esforça para adquirir esse conhecimento. Aquele outro também fica compacto com o tempo dele. Então, toda a época da nossa vida, nós vamos conhecer ou já conhecemos pessoas que apresentam esta condição de ter tido uma promoção, de ter uma maneira para sobreviver, justamente porque foi compacto num período anterior de preparação. Então, o mais importante na nossa existência, muitas vezes as pessoas pensam assim, que são as coisas de matéria grosseira. As coisas de matéria grosseira têm uma importância. O filho tem uma importância. O pai tem uma importância. O trabalho, a mesma coisa, porque nós conhecemos muitos que trocaram de profissão, que trocaram de trabalho e que também mudaram de localidade para ter um trabalho diferente ou acompanhando aquela empresa que estava mudando de localidade. Essa é uma condição bem simples. Então, a nossa vida, o mais importante é como a pessoa se encontra ligada aos conhecimentos. E depois não tem aquela que acha assim, que agora o conhecimento é definido, mas nós sabemos que se apresenta novos instrumentos com mais longo alcance. Se novos corpos celestes apresentam, então aquela condição bem interior assim. Anteriormente tínhamos a limitação, mas com esse desenvolvimento ampliou o nosso conhecimento. Então, dentro de nós é a mesma coisa. Entrou uma compreensão diferente daquilo que nós tínhamos um determinado conceito. Então, para nós voltarmos para a pátria do Espírito e vivermos naquela região que não será destruída, é convivendo direito com os ensinos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.